Paz de Cristo, estamos começando mais um Dons a Serviço do Reino. É esse projeto que é do blog Encorajamento da Juliana Mene, que tem como objetivo despertar você e talvez te motivar a trabalhar para o reino de Deus e a exercer o teu dom, o teu talento, aquilo que Deus depositou em você em serviço do reino de Deus. Hoje a gente está recebendo mais um convidado, que é o nosso pastor, pastor Roberto Tadeu. Seja muito bem-vindo, pastor. Ele que vai falar Amém. hoje sobre missões, né? Um tema bem abrangente, um tema que a gente já falou aqui, mas sempre tem algo a mais para acrescentar, sempre tem as experiências particulares também, e sempre tem aquilo que a gente fala, né? Que é a motivação, a inspiração, e eu creio que o pastor hoje vai poder colaborar bastante. Pastor Roberto, fica à vontade, pode se apresentar para quem está nos assistindo. Olá, Thiago Paz, tudo bem? Para mim é uma alegria participar dessa entrevista do blog Encorajamento. A Juliana é uma amiga, posso dizer que quase que de infância, a gente estudou junto, na época do primário ainda, e depois viemos a congregar na mesma igreja durante muitos anos, até que Deus nos levou para o campo missionário. É uma alegria estar participando desse movimento aí, das entrevistas. Que Deus abençoe vocês e todos aqueles que estiverem contribuindo aqui nessa série, uma série muito importante, muito pertinente falar sobre dons e ministérios nesse tempo. Acredito que existem algumas dificuldades de entendimento dentro desse tema e que Deus possa estar usando vocês para abranger, né, o tema e abençoar a vida das pessoas. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E eu já queria começar dando a oportunidade, como eu sempre faço com os convidados, né? Como é que o senhor definiria o Roberto Tadeu, né? Como é que, em poucas palavras, se define Roberto Tadeu? Então, Thiago, eu sou apaixonado por Jesus, pela igreja, a noiva de Cristo, né? A igreja universal, a igreja do Senhor na face da terra. O que Deus está fazendo no mundo me chama muita atenção. E eu tenho colocado a minha vida, a vida da minha família, esposa, filhos, em prol desse movimento de evangelização do mundo. Tudo aquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo me chama muita atenção. E a minha vida tem sido essa, né? Servir ao reino com os dons que ele me deu, com aquilo que ele tem me dado como ministério, vocação, para que eu, minha família, minha esposa, filho, possamos atuar e servir a ele dentro daquilo que ele está fazendo, seja no Brasil, fora dele, em qualquer lugar onde eu estiver, a nossa missão e propósito é o mesmo, e a gente tem servido a ele ao longo desses últimos anos para isso. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o propósito. Eu queria, irmão Roberto, já começar perguntando, né? Como é que foi o seu encontro com Deus? E como é que o irmão resumiria essa caminhada com Cristo, desde a época da conversão até os dias de hoje? Como é que o senhor resumiria? Então, eu me converti já fazem mais de 20 anos, ainda no comecinho da minha juventude, adolescência para juventude, eu me converti a Cristo. Na época, a minha namorada, Lília, então namorada, hoje esposa, já frequentava a Igreja Metodista Wesleyana, ela visitava lá, e quando a gente começou a namorar, ela me convidou para participar de alguns cultos, eu fui, e aí foi o momento de realmente ter um encontro pessoal com Cristo. Nós nos batizamos juntos no mesmo dia, e a partir daí Deus ele já começou a ministrar no nosso coração o chamado. Foi tudo muito rápido, nossa vocação ela chegou muito rápido. Logo depois do batismo ali, a gente já se envolveu com a liderança de jovens na igreja local, adolescentes. Comecei a dar aula para adolescentes na escola bíblica, e aí 2 anos depois eu já fui para o seminário, terminei o seminário, e aí desde então a gente sempre trabalhou com liderança. Se confunde muito a nossa conversão com o nosso chamado, né? Porque desde muito novo na igreja, a gente sempre se envolveu com a liderança da igreja, pastoreio, pregação. Comecei a pregar muito cedo, logo depois da conversão. E aí o seminário acabou sendo um caminho meio que automático para a formação bíblica, teológica, e depois nós fomos para a agência missionária da nossa igreja, para a agência que forma os missionários para o campo transcultural,
e foi exatamente quando a gente começou a se envolver com missões de forma um pouco mais específica, né? E aí, desde então, a gente está sempre envolvido na área de evangelização, missões, desde quando nos convertemos praticamente, né? Não tem nenhuma, eu não consigo nem fazer uma separação de quando foi o envolvimento com o chamado e a conversão, porque se deram muito, muito próximos. As duas etapas estão muito intrínsecas, né, nesse início Sim, de sim, caminhada. Muito sim, legal, estão muito, muito próximos. muito ligadas, né? E como é que começou, né, esse despertamento para missões? O irmão falou que já foram logo enviados, né, para uma capacitação, se eu não me engano, né, Sim, para sim. missões. E como é que começou, de fato, esse despertamento para missões, esse interesse de fazer a obra de Deus até fora do Brasil? Então, na verdade, o meu chamado assim para o ministério, no primeiro momento, eu entendia que era para o Brasil, né? Que eu ia ser pastor no Brasil, que ia ser pastor no Rio de Janeiro, a minha cidade, que a gente ia se formar e trabalhar por aqui mesmo. Até que eu fiz uma viagem missionária de curto prazo. Na época, um amigo pessoal, inclusive, eu acho que ele teve aqui nas entrevistas também, o pastor Alex Cordeiro. O pastor Alex, ele Sim. era pastor da Igreja Metodista Wesleyana lá em Buenos Aires, e ele veio para o Brasil para acho que foi um congresso de missões, alguma coisa da igreja que teve aqui no Brasil, e ele veio de carro. E aí ele me convidou para voltar com ele. Ele falou assim, Roberto, eu vim de carro, eu já tenho que voltar mesmo, você pode voltar comigo e passar uns dias lá com a gente. E aí você vê a questão da volta, levanta a passagem da volta, mas a ida está garantida que você volta de carro comigo. E eu fui. Na época, eu estava trabalhando com a minha esposa, ela tinha uma clínica de estética, eu estava ajudando ela na clínica, e aí eu tinha uma certa facilidade de me ausentar por alguns dias, e foi quando eu decidi ir. Eu passei 10 dias lá na Argentina com o Alex, e aí eu voltei incendiado, né, para realmente voltar para servir a Deus em outra nação. Na época, eu já cuidava de uma congregação aqui no Rio, era pastor de uma congregação, e quando eu voltei, eu falei para Lilian, que é minha esposa, eu falei, amor, a gente precisa ir para as nações. Deus ele está querendo pessoas disponíveis para ir para as nações e ela não entendendo muito bem, né, no começo foi realmente bem complicado porque ela estava vivendo o sonho da profissão dela. A Lília se formou em esteticista, ela tinha uma clínica de estética que estava com muitos clientes, assim, ela estava vivendo o auge profissional dela. E eu, na época, eu trabalhava numa empresa de elevadores, fazia, né, manutenção de elevadores, sou formado em eletrotécnica, e assim, a nossa vida profissional estava bem. Na época eu já dava aula no seminário da nossa denominação, e essa viagem de curto prazo, ela meio que foi o primeiro momento da gente se envolver de fato com missões para sermos os missionários, né? A gente já trabalhava na igreja local, de alguma maneira, com evangelismo e missões também urbanas, mas para que nós fôssemos os missionários foi a partir dessa viagem de curto prazo. Inclusive, nesse exato momento, a Lília está na Argentina, ela está numa viagem de curto prazo, levando 10 pessoas para lá, os alunos de um curso da nossa agência missionária, e ela foi como coordenadora da viagem. Então, a nossa vida tem sido essa, e a viagem de curto prazo ela foi um divisor de águas, né? Inclusive, a gente fomenta muito isso quando temos oportunidades. Eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de fazer uma viagem missionária de curto prazo, nas férias, doar um período das férias, seja um final de semana, uma semana, um mês, sem dúvida vai ser algo que vai mudar a vida de qualquer pessoa, de qualquer cristão. Você nunca mais vai ver a igreja e a missão de Deus do mesmo jeito depois que você for lá e ver a realidade, seja aonde for. Bacana, bacana. Até mesmo porque essa viagem de curto prazo foi o estopim para incendiar o coração do irmão, né? Para Sim, esse, sim, foi. pra esse ministério. Que legal. Foi. Compartilha com a gente, então, como é que foi esse período de estudos, né, na agência missionária, e não apenas nos aprendizados teóricos, como também no contato com as culturas e realidades sobre a pregação do Evangelho. Então, essa viagem missionária que eu fiz para a Argentina, ela foi o divisor de águas, porque o que acontece? Eu já era
na verdade, eu era aspirante, né? Na nossa denominação tem esse estágio para o pastor, depois que ele termina o seminário, ele se torna um aspirante, porque ele está aspirando o ministério pastoral, né? Então ele é tipo um estagiário. Na época eu estava nesse estágio, cuidando de uma congregação, e foi quando eu fui para a Argentina. Só que quando eu fui para a Argentina, eu ainda não tinha o treinamento missionário, ainda não tinha o treinamento para estar em outra cultura, aprender outros idiomas. E quando eu voltei, e comecei a compartilhar com a minha esposa, e a gente começou a orar em prol desse fogo de missões que estava no meu coração, e foi quando ela compartilhou comigo que ela foi orar, nós oramos juntos, e Deus ministrou no coração dela também, e foi quando nós pensamos em ir para a nossa agência missionária. Nós ficamos um ano na agência missionária Wesleyana, a GMIL, que fica na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Nós ficamos um ano lá no treinamento. Esse treinamento, ele é um treinamento para pessoas que querem servir fora do Brasil, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, pastor, só fazendo um seminário é suficiente? Não. Por quê? Porque o seminário ele vai te levar para um entendimento bíblico, teológico. Você vai estudar teologia. O treinamento missionário ele te capacita para você viver em outra cultura. Então, você vai estudar antropologia missionária, você vai estudar contextualização do evangelho, comunicação transcultural, linguística para aprender outros idiomas. Então, nós estudamos tudo isso. Plantação de igreja em um contexto transcultural, que é diferente de você plantar a igreja num contexto urbano. Então, o treinamento ele é focado para você viver a missão fora da sua cultura. E aí, o nosso estágio prático ele foi na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, onde está a cidade de Tabatinga, do lado brasileiro. No lado da Colômbia está a cidade de Letícia, que nós servimos muito lá, na aldeia indígena em Letícia. E do lado peruano está a cidade de Santa Rosa, que também nós tínhamos igrejas nossas. Então, ali naquela região ali onde está a etnia ticuna, foi o nosso estágio prático. E já foi uma experiência extraordinária para nós. Foi a primeira vez que eu estive assim num lugar que realmente eu experimentei essa transculturalidade da missão, né? Por mais que eu já tinha tido a experiência de ir na Argentina, mas ali dentro de um contexto urbano, tribal, foi algo bem impactante para mim, de fato. E quando nós voltamos, aí nós fomos enviados de vez para o campo, e aí nós ficamos 10 anos fora, né? 10 para 11 anos, e voltamos agora, tem 3 anos que nós voltamos, e eu estou pastoreando hoje uma igreja no Rio de Janeiro. Mas a nossa experiência no campo foi essa. Amazonas, Nordeste do Brasil, depois Argentina, e aí nós retornamos para o Brasil. Pô, legal. Essa já era a próxima pergunta, né? A pergunta 5, né? Sobre onde foi esses estágios, né? E as experiências. E aí eu queria, não sei se tem mais alguma coisa para compartilhar de como foi esses períodos lá, né? Mais especificamente, porque também faz parte da pergunta. Como é que foi esse período lá de estágio? Então, na verdade, a nossa experiência missionária, ela se dá em contextos totalmente diferentes, né? Por isso a necessidade do missionário ele estudar, ele se capacitar, ele participar de treinamentos, porque a questão cultural ela é muito específica, né? De lugar para lugar. Só para você ter uma ideia, eu sou do Rio, sou carioca, minha esposa é mineira, e aí nós fomos para o Amazonas. Você tem uma outra cultura totalmente diferente, um ambiente tribal, contexto indígena, totalmente diferente. Depois nós fomos para o Maranhão. Trabalhamos em São Luís com uma igreja praticamente formada por pessoas que vinham do interior do Maranhão e trabalhamos na revitalização dessa igreja. Depois nós fomos para a Argentina, que é um contexto latino-americano, outro idioma, um contexto totalmente diferente. O nosso filho nasceu lá, o João, na Argentina. E depois disso nós voltamos para o Brasil. Então você percebe que os contextos são diferentes, né? Então quando você faz o treinamento transcultural, ele te ajuda nisso, te ajuda na questão de adaptação, de você saber lidar com choque cultural, você aprender a questão da cosmovisão do povo, né? A gente fala muito isso dentro do contexto missionário, que é você entender a cosmovisão do povo que você está trabalhando. Como eles veem o mundo, por que eles fazem tal coisa, por que aquela religião
é a religião predominante. E isso tudo, quando o missionário ele não tem treinamento, e vale muito a pena eu falar isso, Tiago, porque hoje muitas pessoas se sentem vocacionadas e simplesmente levantam um sustento e vão. Isso tem sido algo muito nocivo para a missão. Inclusive, o ano passado eu estive no Congresso Brasileiro de Missões, que é o CBM, ele acontece a cada 4 anos, mas por conta da pandemia não teve em 2019, e aí foi ter o ano passado. E lá foi levantada essa pauta, né? Porque hoje muitas pessoas estão se sentindo missionários, vocacionados, levantam sustento e vão para a África, vão para a América Latina, até por conta do sustento, né? Se você tem sustento, você vai para onde você quiser. Só que essas pessoas não têm treinamento, muitas vezes não tem uma igreja para respaldar, não tem uma agência missionária, enviadora, e infelizmente acaba tendo problema de equipe, problema com choque cultural, e às vezes acabam voltando feridos, voltando frustrados com a missão, até com a igreja. Então isso tem sido algo muito ruim para a missão, e então fica aí a dica para todo mundo que vai assistir essa entrevista. Se você se sente vocacionado, não abandone sua igreja local. A sua igreja de origem, a igreja que te gerou na fé, ela é muito importante para você ir para o campo missionário. Ninguém vai solto para o campo missionário. Nosso grande exemplo aí é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, todas as vezes que Paulo voltava das suas viagens missionárias, ele passava pela igreja de Antioquia, que era a igreja enviadora de Paulo. Ele pode ir para todo quanto é lugar. Ele viajava, fazia suas viagens, plantava igreja, mas ele tinha uma responsabilidade de prestação de contas, tanto para a igreja de Antioquia como a igreja de Jerusalém, que era praticamente a sede da igreja naquela época. Então, isso é muito importante. É muito importante que o missionário ele se capacite, que ele tenha treinamento, que ele tenha respaldo espiritual. Por exemplo, quando você está no campo missionário, se acontecer qualquer coisa contigo, para quem você vai ligar? Para quem você vai pedir respaldo, seja financeiro, seja espiritual, de intercessores. Então, esse respaldo ministerial, ele está impregnado na vida de Paulo. Paulo ele tinha as igrejas mantenedoras. Quando ele escreve a carta a Filipos, por exemplo, ele vai falar aos filipenses, olha, vocês me ajudaram, não só uma vez, mas vocês me ajudaram várias vezes. Ele fala isso aos coríntios, falando desse apoio financeiro, apoio de intercessão. Ele fala aos tessalonicenses, vocês intercediam por mim, vocês oravam por mim. Apoio ministerial, ele fala aos romanos, olha, vocês me ajudaram a chegar na Espanha. Então, é impossível um missionário bem-sucedido ele simplesmente fazer uma mala, levantar os mantenedores e ir. Deus pode fazer alguma coisa através dessas pessoas? Ele pode, ele é Deus, ele é soberano, ele pode fazer o que ele quiser. Só que nós temos visto que existe um certo problema que temos visto no mundo, não só se tratando de Brasil e nem só da minha denominação, mas tem se tornado um problema muito crônico quando missionários eles se tornam missionários independentes e vão de qualquer jeito para qualquer lugar. Isso tem sido um grande problema. E então, respaldo ministerial de igreja, isso é muito importante. Não abram mão disso, em nome de Jesus. O suporte da igreja local faz toda a diferença, né, pastor? Sim, muito, muito. Ninguém começa do nada, né? Ninguém vai simplesmente sem ter um respaldo da igreja enviadora. Isso é muito importante. Na verdade, tudo começa, Tiago, na igreja local. A igreja local ela é a fonte de tudo, né? Quando você tenta se emancipar da igreja local, você fica solto e você se desprende de quem te gerou na fé, né? Eu costumo dizer que até hoje, eu já sou pastor há quase 15 anos, e até hoje eu tenho a minha igreja de origem como a minha igreja enviadora. Até hoje, eu vou para qualquer lugar, eu sempre falo, a minha igreja que me enviou, que eu me converti, que me levou para o ministério, é a Segunda Igreja Metodista Wesleyana em Campo Grande, é a igreja onde eu me converti, é a igreja que eu aprendi sobre fé, é a igreja que eu fui para o seminário, eu saí daquela igreja pastor e fui para as nações, e até hoje eu tenho um sentimento de prestação de conta. Toda vez que eu vou pregar lá, até hoje eu visito lá e sempre estou pregando lá. Todas as vezes que eu vou lá, eu sempre dou tipo um relatório, né? Eu estou em tal lugar, estou fazendo tal coisa. Eu sinto essa responsabilidade de fazer isso com aquela igreja que me levou para as nações, né? Então, isso é muito importante para mim. Eu acho que quando o missionário ele se sente sozinho e vai, e não tem esse respaldo, corta laços com a igreja que gerou ele, parece que ele fica um pouco solto, né? Isso é muito ruim.
até traz mais segurança, né? Eu sei que a nossa dependência está em Deus e na obra que Ele está fazendo em nossas vidas, mas a gente tem pessoas também que nos dão esse suporte e que nos trazem essa segurança, e nada melhor do que a comunidade da onde a gente saiu, né? Eu creio que isso ajuda muito. E ainda Sim. falando abordando isso que o irmão levantou agora, muitas pessoas têm esse entendimento de serem chamadas para Deus para fazer missões em outro estado, em outro país. Porém, tem pessoas que não se voluntariam em atividades simples, às vezes, na sua própria igreja. O que o irmão vê e pensa sobre isso? Então, eu estou envolvido diretamente com treinamento de pessoas, né? Hoje eu trabalho na parte de treinamento da nossa agência. A agência que eu fui treinado, né? Que eu fui capacitado hoje, eu faço parte da diretoria do treinamento, na parte do treinamento. E, e todas as vezes que aparecem candidatos para o treinamento, isso faz parte da entrevista, né? Desse primeiro contato com o candidato. O que você faz na sua igreja local? Você está envolvido em quê? Você participa em quê? Inclusive, está tendo uma equipe nossa que está na Argentina, como eu comentei, e eles estão trabalhando lá na reforma da igreja, porque a igreja lá está em reforma. E eu sempre tento desafiá-los, né? E aí, na igreja de vocês, se tiver um mutirão para obra, vocês vão trabalhar ou vocês estão trabalhando só porque estão em outro país? Eu sempre tento desafiar e extrair isso dos candidatos, porque a igreja local é a igreja onde eles nasceram, onde eles estão envolvidos. Não adianta você ir para uma viagem de curto prazo e colocar a mão na massa, meio que obrigatório, ou obrigado, né? Porque você está lá, tem que trabalhar, mas e a sua igreja local? Se tiver uma obra lá, tiver uma quebradeira na tua obra, você vai trabalhar? Você vai pintar a igreja? Você vai estar envolvido no que a tua igreja local está fazendo? Então, isso é muito importante, Thiago, muito importante, porque tem muita gente que se sente vocacionado para ir para longe, mas aonde ele está, que é perto, ele não faz nada. Ele não é envolvido em nada, ele não faz nada na igreja local dele. Então, simplesmente é complicado, sabe? É muito complicado. E isso faz parte de uma entrevista que nós fazemos. Mas, assim, graças a Deus, o que eu tenho percebido é que geralmente as pessoas que têm chegado até nós para serem treinados, para serem capacitados, eles já são muito envolvidos na igreja local, né? Raríssimas exceções quando você vê alguém assim muito aleatório que chega desprendido de um envolvimento na igreja local, mas na sua grande maioria as pessoas elas já fazem alguma coisa, são envolvidos em ministério, seja de jovens, de crianças, estão envolvidos em ministério de evangelização, ministério de missões, a grande maioria já estão envolvidos nessa área de missões, então fica um pouco mais fácil, né? Mas ainda assim existem sim pessoas que chegam para um treinamento se sentindo vocacionadas que fazem muito pouco pela igreja local e a gente tenta ensiná-los e direcioná-los a se envolverem. Mesmo porque, Thiago, geralmente as pessoas, quando chegam a pensar em ir para o treinamento missionário, eles procuram o pastor da igreja local. E se o pastor da igreja local já conhece o candidato, já sabe que a pessoa não é muito envolvida na igreja local, ele já é travado pelo próprio pastor da igreja local. Então, quando chega até nós, já passou pelo filtro do pastor da igreja local, né? Então, quando chega até nós e não passou pelo filtro do pastor, é porque realmente talvez o cara se pinta ser alguém na igreja local e acaba passando, né? Mas é muito difícil, é muito difícil. Então, a igreja local ela também serve como esse filtro, né, para chegar na agência e vocês já terem uma recomendação, né, dessa pessoa que se candidata. Sim, sim, na verdade, é um dos critérios nossos, né? Um dos pré-requisitos é uma carta pastoral. Nós pedimos uma carta pastoral e aí o pastor ele vai dizer, né? Se ele aprova a pessoa indo para o curso. Se chega a carta pastoral para nós é porque o pastor geralmente já aprovou, né? Inclusive essas pessoas que estão agora lá na Argentina, eu recebi a carta pastoral de todos eles. Aí sempre o pastor dando boas recomendações, falando que o que eles fazem, se são envolvidos na igreja, que abençoa a ida deles. Então é uma coisa. Assim, na verdade, pedir a carta pastoral já é esse filtro, né? Se o pastor não mandou a carta é porque não quer que o cara faça. Legal. Pastor Roberto, o irmão vê diferença entre missões e ação social? Ou para o senhor elas caminham juntas?
Boa pergunta, Thiago. Então, na verdade, a gente tem um problema meio que crônico de definir o tema missões, né? Existe um missiólogo chamado Steve News. Hoje, muitas pessoas elas falam que tudo é missão, né? Evangelizar o vizinho do lado. Isso até é uma palavra que as pessoas ministram quando estão em algum momento assim de culto de missões. Não, evangelizar na rua é missões. A gente não precisa ir para a África, para outro país para fazer missões. Você pode evangelizar no teu bairro, entregar cesta básica. Eu acho que a gente banaliza um pouco a missão global quando a gente pensa assim. Por quê? Porque treinar alguém para ir ser um missionário entre os muçulmanos, por exemplo, é algo totalmente diferente do que eu evangelizar no meu bairro. Você acabou de falar aí que você mora próximo do Monteiro, né? Evangelizar no Monteiro, na área do Mato Alto aí, é totalmente diferente do que você mandar alguém para pregar no Afeganistão. Você concorda comigo? Com É certeza. totalmente diferente. Por quê? Porque o contexto é diferente. Para você evangelizar no seu bairro, você não precisa de outra língua, de outro idioma. Você não precisa de um treinamento de plantação de igreja, um treinamento transcultural. Então, você treinar alguém para ir para outra nação é mais caro, é mais dispendioso. Você vai precisar de outras ferramentas. A pessoa ela vai precisar de algumas ferramentas para ir para outra nação que se torna mais caro o treinamento. Então, o treinamento para o missionário transcultural ele é um treinamento mais específico. Ele é um treinamento mais específico. Pegando a pergunta, Thiago, em relação à questão da ação social, vai um pouco para o mesmo caminho. Porque quando você pensa em ação social dos moldes mais simples, né? Cuidar de pessoas menos favorecidas, ministrar treinamento, curso, entregar cesta básica, roupa, cuidar de pessoas que moram em situação de risco. Isso daí tudo está envolvido na missão. Você pode ter isso em qualquer lugar do mundo, fazendo missão em qualquer lugar do mundo. Inclusive, existem agências missionárias que trabalham em situação de catástrofe, quando tem, por exemplo, enchente, terremoto, eles já estão treinados e habilitados a fazer esse tipo de trabalho. Porém, isso está dentro de um projeto já estabelecido, né? A missão ela é muito maior do que a ação social, né? A ação social está dentro da missão. Na verdade, a missão ela envolve tudo. Ela envolve evangelização, ela envolve plantação de igreja, ela envolve culto, ela envolve tudo. Então, comparar como iguais é um pouco complicado. Na verdade, a missão ela está superior e a ação social ela está dentro desse projeto da missão, né? São coisas diferentes. Legal. Eu tinha uma pergunta para fazer que não está dentro do roteiro, né? Quando o irmão falava a respeito da capacitação para transcender culturas, né? E aí eu fico Sim. imaginando a dificuldade muitas vezes que tem de nós sairmos da nossa cultura, a qual nós estamos inseridos, e adentrar numa outra cultura e mais ainda, né? Pregar o evangelho para essa outra cultura. Dentro disso, qual é a maior dificuldade que existe quando o irmão se depara com outra cultura totalmente diferente da nossa? E aí, seja lá em outro estado ou seja em outro país. Então, Thiago, o que acontece? Isso daí o missionário vai fazer a vida inteira, tá? O missionário sempre ele vai estar envolvido em outras culturas. No momento que a pessoa ela é vocacionada para ser um missionário, principalmente se for dentro de um ambiente transcultural, que é o fora do Brasil, né? Não só fora do Brasil, porque os indígenas dentro do Brasil é considerado transcultural, mas quando ele está numa missão transcultural, ele precisa de ferramentas. E uma das ferramentas que nós estudamos praticamente a nossa vida missionária toda é a antropologia cultural. A ciência da antropologia ela é fundamental para o missionário. Por isso que eu falei Tá? anteriormente em relação à questão do treinamento, e se tem uma disciplina que nós estudamos demais, até a carga horária dela na nossa agência missionária é um pouco maior do que as outras matérias, é a antropologia. E aí você tem, atrelado à antropologia, nós temos a contextualização transcultural, a comunicação transcultural, plantação de igreja no contexto transcultural, tudo isso voltado para o missionário que vai trabalhar com outras culturas. Então, você está sempre estudando temas associados à cultura, choque cultural. Isso é algo que, só para você ter uma ideia, para te dar um exemplo prático em relação a isso, tá, Thiago?
Recentemente, eu tive contato com uma missionária que ela estava compartilhando comigo a questão de um problema pessoal que uma família teve, que eles voltaram do campo missionário, eles estavam em outro país, servindo em outro país, e eles precisaram voltar para o Brasil. E quando eles voltaram, eles não puderam trazer o animal de estimação. Presta atenção. Eles não puderam trazer porque não podiam viajar com o animal e tudo mais. Eles não puderam voltar. Isso trouxe para a família um choque cultural, um choque reverso, né? Que quando você volta para sua cultura é terrível, que eles tiveram que rever e replanejar a volta e tiveram que trazer de volta o animal. Eles deram um jeito e conseguiram trazer. Mas as crianças sofreram, as crianças tiveram um problema de saúde por conta disso. Então, uma questão simples, uma questão de animal de estimação, está começando a ser repensado em relação às viagens e a transição de missionários. E isso é uma coisa que nunca tinham pensado, os missiólogos nunca tinham pensado em relação a isso. Mas como essa questão dos pets tem se tornado uma realidade muito contemporânea, a gente está começando a pensar. Caramba, quando o missionário mudar de país e ele tiver animal de estimação, a gente tem que pensar se ele vai levar, se ele não vai levar, se isso vai interferir na saúde emocional da família. Então, para você perceber como que as coisas são sutis, né? Em relação a essa questão de mudar de cultura, de você ir para um lugar para o outro. Então, é um tema que a gente tem sempre se atualizado, estudado, para que os envolvidos eles possam ser menos afetados possível, de forma possível. Legal. As dificuldades elas vão existir, né? E aí vocês estão sempre se atualizando, segundo também Sim, a vida que o mundo também, né, tem se atualizado, tem mudado também, né? Porque eu sim. acredito que há um Um tempo outro, atrás era diferente como é hoje, né? sim, sim, na verdade a gente está sempre se atualizando. Eu tenho até, eu estou perto da minha prateleira de livros aqui, eu tenho alguns livros aqui que eu poderia até citar, mas tem um, deixa eu ver se eu acho ele aqui para te mostrar. De indicar aí para Aqui, esse daqui, ó, Um Novo Rosto da Missão. Esse legal. daqui, ó, Missão no Terceiro Milênio. São livros que mostram exatamente que as coisas estão mudando. Então, o Sim, missionário ele não pode fazer do mesmo jeito que ele fazia 100 anos atrás. Não existe isso. Na verdade, 100 eu estou indo muito longe, é 50, 30 anos atrás. A própria questão dos filhos dos missionários, que são chamados de filho de terceira cultura, né? Porque ele não é nem ele não é da nacionalidade dos pais, ele pode ter nascido em outra cultura, mas ele também não é tanto daquela cultura, e ele acaba sendo de uma terceira cultura, porque ele nasceu naquele país, é o caso do meu filho, ele nasceu na Argentina, mas ele só nasceu lá. Os pais dele são brasileiros. Só que ele também não é tão brasileiro, porque ele foi praticamente. A primeira infância dele foi em outro país. E aí, essa criança, ela, por exemplo, meu filho está passando por essa fase, que ele está tomando uma certa rejeição ao espanhol. Ele não quer falar espanhol. Por quê? Porque ele percebe que aqui no Brasil todo mundo só fala português. Ele tomou uma resistência com o espanhol. Então ele acaba sendo argentino, mas não é tão argentino, mas também não é tão brasileiro. E isso é uma coisa que você tem que entrar com antropologia, com treinamento, com às vezes até psicólogos para poder decifrar os traumas. É uma situação, é legal, é bem legal. fica claro que não é uma receita de bolo, né? Não é algo que está condensado, é algo que a cada caso, a cada situação precisa se haver ali uma averiguação, um estudo mais aprofundado para entender a Sim, situação e aplicar uma melhor forma de sim, missão. Legal. sim. Pastor Roberto, como chegavam os recursos de suprimento para sustento pessoal e para os projetos e dos projetos missionários? Essa é a mesma realidade fora da Igreja Metodista Wesleyana? Então, o Tiago, eu faço parte da MTB. A MTB é a Associação de Missões Transculturais do Brasil. Essa agência, ela meio que é a agência regulamentadora das agências missionárias do Brasil, né? Então, a gente conversa muito, troca muita figurinha com as outras agências missionárias. A gente percebe que algumas coisas, elas são meio que universais, que todas as Sim, agências missionárias elas passam pelos mesmos problemas, os mesmos desafios, é,
às vezes igrejas que não querem se envolver, liderança que não querem ser mantenedoras, pessoas que não se sentem vocacionadas, são problemas de todas as denominações, né? Então a gente percebe que alguns problemas eles são problemas da missão e não de uma denominação. É um problema que envolve a missão. A missão sempre passou por esses problemas e isso envolve questão de recursos, levantamento de sustento. Isso é um problema de todas as agências, de todas as denominações. Graças a Deus, não é uma exclusividade da minha instituição e da minha denominação. A gente percebe que é um problema da missão. Como que chegava o recurso para a gente? Nós temos uma agência missionária, né? E essa agência missionária, como o nome já sugere, ela faz esse momento, esse meio campo, né? Entre as igrejas locais e o missionário. Então, a agência missionária, ela surge para isso. Como a igreja local ela não tem esse know-how, a igreja local ela não consegue capacitar seus missionários, manter seus missionários, salvo denominações muito grandes, igrejas locais muito grandes que talvez consigam, mas na sua maioria não conseguem. A gente precisa de uma agência missionária para fazer isso que ela se propõe a fazer. A agência missionária é especialista na área de treinamento, capacitação, levantamento de sustento, envio de sustento, repatriamento de missionários. Então, por isso que existem as agências missionárias. E então o nosso sustento ele acontecia via agência missionária. A gente levantava o nosso sustento, as igrejas locais enviavam para a agência e a agência fazia o repasse para nós. Então, sempre aconteceu isso de forma muito saudável, muito transparente. A gente levantava o sustento, ia nas igrejas. Nós tínhamos um código e esse código era falado para os nossos mantenedores. Então, todas as vezes que entrava um recurso na agência missionária pelo nosso código, esse recurso era nosso. Então, a agência mandava para a gente, e isso para nós, né, como manutenção do obreiro. Agora, quando era algo para o projeto, também tinha um código para o projeto. Então, por exemplo, agora mesmo, nesse exato momento, nós temos um projeto lá na Argentina que se chama Manos de Amor, algo assim, em espanhol. E aí toda oferta que chega na agência missionária para o projeto Manos de Amor é para eles. E aí não é para o missionário, é para o projeto. Agora, se o sustento era para o missionário, aí chega para o missionário e aí é para a manutenção dele, é sustento dele pessoal. Entendeu? Então sempre foi muito dividido isso e acontecia de forma muito saudável, muito transparente. A gente nunca teve nenhum problema em relação a isso, não. A gente sempre recebeu de forma muito tranquila o nosso sustento e o que era para o projeto ia para o projeto e a gente também destinava diretamente para o projeto sem problema. Nossa igreja trabalha assim, todos os missionários, eles são meio que direcionados a fazerem os seus projetos. A nossa agência missionária tem uma área de projetos, que é o pastor Giliardi, que é o responsável por esse diretório. Então, todos os missionários têm um trato direto com o pastor Giliardi para a elaboração do projeto. Por exemplo, uma família de missionários agora acabou de ir para Moçambique. Eles estão fazendo um projeto, que é a escola, e aí todo o recurso que for para o projeto de Moçambique vai para a escola. Agora, se é para o missionário, é sustento pessoal dele, aí é com ele e os mantenedores. Legal, bacana. Eu fiz essa mesma pergunta também para o pastor Alex, né, quando ele esteve aqui falando sobre missões também. Eu sabia do irmão também. Como é a relação do missionário com a sua família, né? Não somente com a família, mas com a igreja, com os amigos à distância. Qual a importância de saber lidar com esse distanciamento em prol de um chamado? Então, Thiago, hoje as coisas estão bem mais fáceis, né? Com a abundância de recursos tecnológicos que nós temos. Por exemplo, nós estamos fazendo uma entrevista aqui online, por uma plataforma que nos facilita muito isso daí, coisa que há algum tempo atrás não era possível, né? Jamais seria imaginado alguém estar fazendo uma entrevista ou uma videochamada gravada e ter a possibilidade de falar com pessoas, isso seja ao vivo, online, aula gravada, isso era inconcebível há um tempo atrás. Mas hoje a gente tem esses recursos, né? Isso facilita muito. Quando eu fui para o campo missionário,
nós não tínhamos ainda essas possibilidades, essas ferramentas. Eu lembro que a gente não tinha um WhatsApp ainda, Instagram não existia, então era muito carta, a gente enviava carta, as pessoas enviavam carta, acabava ficando um pouco mais escasso, né, esse contato. A questão do telefone era a ferramenta que nós tínhamos, né, de telefone, de fazer chamada em áudio, e era o que a gente tinha. A gente já está meio que treinado a isso, porque a gente sabe que a gente vai ficar longe das pessoas, né? E é um grande desafio para o missionário, Thiago, porque as pessoas elas continuam vivendo aqui. Quando eu digo aqui, é onde eu estou no Brasil, então eu estou falando aqui, né? Então, assim, eu fui para o campo missionário e teve cunhados meus que casaram, irmãos que casaram, sobrinhos que nasceram, pessoas que ficaram grávidas e a gente não estava perto. E isso tudo vai acontecer. Pessoas que faleceram e a gente não pôde dar suporte familiar. Então, isso é uma realidade de qualquer missionário. Isso vai acontecer. Ele já sabe que isso vai acontecer infelizmente, quando você volta, isso é uma coisa interessante na vida do missionário, né? Quando você volta, você parece que você é um pouco deslocado dessa realidade familiar, né? Porque muitas coisas aconteceram e você simplesmente estava longe. Você não viu o parente casar, você não viu o bebê nascer, você não viu o seu sobrinho crescer, você não viu aquela pessoa que você voltava e sempre estava ali, talvez ela faleceu e não está mais. E isso tudo para o missionário é muito complexo, sabe? Tem até aquele louvor do Morada, né? Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Tem muita gente que canta isso na igreja sem nem ter noção disso, né? Nós que somos missionários, quando nós ouvimos essa música, ela faz muito sentido para nós, né? Porque esse louvor ele é até baseado naquela passagem de Eliseu, quando ele queima as carroças e vai viver a vida profética atrás de Elias. E é isso. Quando você é missionário, a sua terra ela também não é mais sua, mas também lá não é mais seu lugar. Porque lá não é o teu país de origem. Mas quando você volta, você não se sente tão parte aqui, porque muita coisa mudou. Por isso que muitos missionários, quando eles voltam de forma definitiva, eles têm até um sentimento de luto. Hoje, quando a gente trabalha com cuidado do missionário, é algo que a gente fala muito, porque muitos missionários eles se sentem em luto por ter perdido o campo missionário. É algo muito complexo, porque é um luto que não é de pessoa morta, é um luto de pessoas vivas, de um país. Então, isso é algo muito forte na vida do missionário, e aí você acaba não se sentindo parte daqui também, porque muita coisa mudou e você nem se encaixa muito com o teu lugar. É complexo, é muito complexo. E a gente precisa até de terapia para tratar isso, né? São questões emocionais muito fortes que vez ou outra vem na vida, na mente do missionário, e a gente precisa lidar com isso. Só para você ter uma ideia, meu filho nasceu na Argentina, a gente sempre fala com ele da Argentina, e ele saiu de lá muito novo, deixou amigos lá, ele até hoje ele fala de alguns amigos que a gente deixou no campo missionário, que ele não vê há mais de 3, 4 anos, mas ele fala como se fosse ontem que ele tinha deixado lá, né? Então, a gente tem que lidar com isso, tratar isso, é muito, muito, muito difícil. Mas faz parte do chamado, né? Abrir mão faz parte do chamado missionário, né? Abrir mão Sim, de amizades, renúncia, né? né? Renúncia por a palavra, né? Me lembra O muito quando próprio Jesus chama os discípulos, né? E eles deixam um monte Senhor. de coisas para trás, né? Sim, E seguem. exatamente isso que eu ia falar. É exatamente isso que eu ia falar. Jesus, quando ele chama os 12, e não só depois dele ter chamado os 12, mas quando ele envia os 70, ele vai falar sobre isso. Olha, vocês vão com pouco, vocês vão receber pouco em troca, e é isso. Vai com a minha paz e tchau. Se minha É, graça te basta. já assinam um contrato ali de renúncia, né? Automaticamente. Exatamente. Exatamente. Amém. Pastor Roberto, qual a importância das igrejas falarem, né, e ensinarem sobre missões, mais sobre missões, na verdade, né? Essa pergunta é até um pouco, né, talvez sem sentido, vamos dizer assim, no sentido de que a igreja ela precisa falar de missões, né? Mas a gente vive um momento tão, né, misturado hoje em dia, de tão falsos evangelhos, né? De muita gente Uhum. pregando muita coisa que não é o cerne do evangelho. Qual a importância para o irmão
das igrejas ensinarem mais sobre missões, que é um tema tão central da igreja? Então, Thiago, recentemente eu participei de uma consulta do Departamento de Educação Missiológica aqui do Rio de Janeiro e foi levantado esse tema. Na verdade, esse tema foi o foco da consulta, né? Foi uma consulta de professores de missões e aí foi levantada uma pergunta muito semelhante a essa, sobre a vida da igreja em relação ao tema missões, né? E entre os debatedores, as pessoas que estavam ali, o público, né, que estavam ali, e foi levantado esse tema, e, e eu me lembro que eu falei, né, eu fui um dos debatedores, e até na minha fala eu abordei esse tema. Eu acho que a gente tem um problema teológico, Thiago. Eu acho que tem muitas igrejas que não falam de missões porque não conhecem biblicamente o tema, o que para mim é muito mais sério do que a gente pensa. Eu não posso pensar que alguém não fala de missões só porque não quer. Ah, eu não quero falar, eu tenho outras prioridades. Não, tem gente que não fala porque não sabe, biblicamente falando. E aí a gente tem um problema, a gente tem uma crise de teologia, né? E é exatamente o que você falou. Se a missão de Deus é praticamente o cerne do evangelho, que é levar Cristo para ser conhecido a todas as nações, para que todos o adorem, para que todos o conheçam e o reconheçam como Salvador e Senhor. Se eu não tenho esse entendimento, a minha igreja ela vai ser só para mim, para o meu bairro, para o meu núcleo, né, de evangelização. E eu nunca estou pensando no transpor as barreiras da igreja global, do que Deus quer fazer no mundo, e a minha igreja nunca está envolvida com isso. Então é um problema, a gente precisa voltar a falar disso, e eu te confesso, Tiago, que eu sinto um encargo dentro dessa área. Até conversei com a Juliana quando ela me convidou para essa entrevista, e ela falou que o tema era missões, e ela perguntou para mim se eu gostaria de falar de outro tema. Eu falei assim, não, Ju, esse é meu tema. Eu tenho vivido a minha vida em prol disso, de fazer com que as pessoas elas tenham esse sentimento de que a Igreja de Cristo ela está envolvida com esse grande objetivo do próprio Deus de ser adorado entre todas as nações, todos os povos, né? Porque isso vai acontecer. João, ele, quando escreve o livro de Apocalipse, ele tem uma revelação que diante do trono do Cordeiro vão ter pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Não é que talvez vai acontecer, isso vai acontecer. João, ele teve um vislumbre do futuro. Isso vai acontecer. Me parece prudente participar disso, né? Estar envolvido com isso. Qual é o tipo de apoio que os missionários sentem mais falta das suas igrejas de origem? Rapaz, das suas igrejas de origem. Então, Thiago, eu acho que, assim, isso é algo muito pessoal, né? Porque talvez uns vão ter de uma coisa, de sustento, talvez algum missionário pode falar que tem falta de sustento, mas muitos também vão falar que a igreja deles nunca desamparou nessa questão de sustento. Outros vão falar, eu acho que uma coisa assim que é muito comum é um certo pastoreio, né? Eu acho que depois que a gente sai da nossa igreja local e vai para o campo, parece que a gente não precisa mais do cuidado da igreja, desse cuidado mais pastoral. Talvez seja isso, um certo cuidado pastoral da igreja enviadora, né? Eu sinto essa necessidade. Eu acho que muitos missionários sinalizam isso, né? Que depois que foram para o campo, pararam de ser cuidados de forma mais pastoral pela igreja enviadora. Porque questão de sustento vai depender, uns ainda são sustentados, outros não, mas em linhas gerais eu acho que essa questão do cuidado pastoral ainda é uma deficiência. Eu acho que, na verdade, eu acho que as igrejas não sabem fazer isso, sabe, Thiago? Porque depois que você sai da sua igreja e vai para a agência missionária, parece que você é membro da agência missionária. Só que eu não sou membro da agência, eu sou membro de uma igreja. Foi uma igreja que me enviou, não foi a agência. A agência, na verdade, isso é um tema muito discutido em missiologia, né? Quem tem domínio sobre o missionário, domínio que eu falo entre aspas, né? É a igreja enviadora ou a agência missionária? Na verdade, a agência missionária ela vem para suprir uma carência da igreja local.
Só que quem me envia não é a agência, é a minha igreja. Então eu preciso continuar sendo cuidado, amparado pela minha igreja de origem. E eu vejo uma certa deficiência, uma carência. Eu acho que a igreja local não sabe fazer isso. Depois que ela transfere a responsabilidade para a agência, ela meio que sai, né? Não, eu enviei a agência que está cuidando dele, eu não preciso mais fazer. Quando na verdade precisaria, né? E isso é profundo, né? Porque o missionário, quando ele vai para o campo, ele não deixa de ser uma ovelha, né? Ele não deixa de Sim, ser uma... Precisa ser cuidado, precisa ser orientado, precisa ter o suporte do seu pastor, né? Como todos nós sim, precisamos. E ele, quando vai para o campo missionário, ele não está aquém disso. E aí talvez há sim. essa confusão, né? De que o pastor, talvez a igreja, pense que a agência missionária vai ficar responsável pelo cuidado dessa ovelha. E não é isso, né? É como o irmão já explicou. E assim, ô Thiago, nós temos, vale é, destacar aqui, nós temos algumas possibilidades de agência missionárias, tá? Pelo menos duas aí que são mais conhecidas. Tem a agência missionária denominacional, que ela é uma instituição vinculada a uma denominação, é o caso da minha. A minha agência missionária ela é uma agência denominacional, ela é a agência missionária da Igreja Wesleyana. Você tem a agência missionária interdenominacional, que é uma agência independente que ela envia missionários para determinados países. As agências interdenominacionais, geralmente, elas são muito focadas em um grupo específico. Ou trabalho com indígena, ou trabalho com povos muçulmanos, ou trabalho com tradução da Bíblia. Geralmente, elas são muito focadas, direcionadas, né? E aí, se eu entendo que o meu chamado é tradução da Bíblia, eu vou ser treinado por essa agência e enviado por essa agência. Então, a agência interdenominacional, ela geralmente ela passa mais por esse problema. Porque se eu sou de uma denominação e enviei o meu missionário por aquela agência, eu tenho o sentimento que agora quem cuida dele é aquela agência. Só que a agência ela não é uma igreja, ela é uma agência. Quando você fala de uma agência denominacional, é, a gente acaba entrando na ideia de que a denominação inteira está cuidando do missionário, né? Porque a gente pode cair num grande problema também, porque ela também não faz isso. Porque, por exemplo, eu fui missionário de uma agência denominacional e não era porque eu estava sendo enviado por uma denominação que eu estava sendo cuidado pela denominação inteira, o CNPJ, né? Porque ela tem um monte de outras coisas para fazer. Eu ainda preciso da minha igreja de origem. Então é um tema muito complexo que daria uma entrevista, só isso. Porque é Outra um manga, tema né? ainda que ainda existem muitas pontas soltas nesse cuidado do missionário em relação à questão da igreja enviadora, a agência missionária, qual é o papel da agência, qual é o papel da igreja enviadora, a igreja enviadora tem responsabilidade, não tem, o sustento vai sair da igreja de envio, não vai. É um tema que tem muita coisa para ser melhorada, e eu acho que no final de tudo, quem sofre geralmente é o missionário, né? Pastor Roberto, a gente já falou sobre a capacitação, né? E sobre essa dificuldade de pregar em outras culturas, transcender culturas em outros países, em Sim. outros estados. Mas eu queria que o irmão falasse para nós quais são as habilidades e conhecimentos que o irmão considera imprescindíveis para alguém que deseja fazer missões e começar a exercer a vocação de missões fora do país. Então, Tiago, eu já citei aqui a questão da antropologia, né? A antropologia missionária, ela é, sem dúvida, uma ferramenta, o treinamento transcultural de forma, é, por um todo, ele é muito importante, mas, assim, eu diria que a parte da antropologia, o estudo de outras culturas e a questão de aquisição de novas línguas. Esses dois temas, eles são temas, assim, que são muito importantes e tem alguns missionários que, infelizmente, não dão valor e a importância que deveriam a esses dois temas. Eu conheci missionários que estavam na Argentina, por exemplo, há mais de 10 anos e que falavam muito mal o espanhol. E era um motivo até de brincadeira, de chacota, o pessoal brincar, caramba, como que você fala mal o espanhol depois de tantos anos? E isso é algo muito ruim para o missionário, né? Se ele se propõe a ir para outra nação, para comunicar de forma transcultural o evangelho, ele não pode falar mal a língua das pessoas. E infelizmente, por essa proximidade que o espanhol tem do português, às vezes a gente pensa que dá para entender, né? Ah, vou chegar lá, vou falar meu portunhol, o pessoal vai entender.
talvez eles até entendam, mas é muito mais nobre e muito mais importante para você, como missionário, você falar bem a língua deles, né? Você se comunicar bem, você falar palavras. Eu me lembro que, e aqui de maneira nenhuma eu quero ser pretensioso em relação a isso, mas o dia que eu falei assim, caramba, eu acho que eu aprendi a língua desse pessoal aqui, foi quando eu estava traduzindo um pastor da nossa igreja, ele foi para lá pregar na nossa igreja, e eu estava traduzindo ele, tinha mais ou menos um ano que eu estava na Argentina, e uma ovelha minha, uma irmã lá da igreja, ela chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor aprendeu nossa língua mesmo, hein? Porque depois de um ano atrás, o senhor estava sendo traduzido por um pastor. Hoje o senhor Nossa, está traduzindo outro pastor. E o senhor aprendeu o nosso idioma. Essa irmã, ela era professora, ela chegou para mim, Tiago, e olha o que ela falou. Ela falou assim, pastor, o senhor fala algumas palavras na nossa língua que nem eu, que sou professora, às vezes eu conheço. Eu tenho que estudar as palavras que o senhor fala na minha língua. Eu falei assim, uhum. cara, eu aprendi esse negócio. Então, assim, você tem que ser fluente. Você tem que ser fluente na língua do povo. Não tem como você falar mal, você misturar o português com a língua do povo. Você é outro idioma, não é português, é espanhol. Eu tenho que falar bem a língua do povo. Então, essas duas coisas seriam as mais importantes, Thiago. Aprender sobre cultura e idioma. Os E eu não vou nem idiomas. entrar em questão teológica, né? Questão teológica é o básico do básico. Ah, Questões bíblicas teológicas você tem que saber porque você vai aplicar o evangelho de forma transcultural, né? legal, legal. Muito importante mesmo. A gente está chegando no fim, né? Graças a Deus a gente captou bastante experiência, bastante conteúdo, que eu creio que vai edificar as vidas das pessoas. Mas a gente tem um último momento, né? Que a gente dá a oportunidade do irmão trazer para nós algum testemunho que tenha marcado, um ou mais testemunhos que tenham marcado aí essa trajetória. E eu creio que tem vários, né? Mas aí separa dois aí para alguns aí para talvez um ou mais um para compartilhar conosco. Então, eu vou falar dois. Um tem a ver com essa questão da provisão de Deus, né? O missionário ele se torna alguém muito dependente de Deus, sabe, Tiago? Eu acho que os cristãos que nunca viveram o campo missionário, eles não entendem de forma genuína a provisão de Deus, de verdade. Porque quando nós estamos dentro da nossa zona de conforto, é muito fácil você falar que Deus provê, que Deus abençoa, sendo que você tem o teu trabalho, você não depende de recurso de ninguém, você não depende de sustento de ninguém, você está dentro da tua rede de apoio, então você tem o teu pai, a tua mãe, a tua família, você fala a mesma língua do povo. Então, de certa forma, a gente está muito seguro dentro de uma rede de apoio que ela está à nossa disposição, né? Quando você vai para outro lugar, para outra cultura, você está longe, você perde isso. Você não tem família perto, você não tem a tua igreja local perto, você não tem a tua língua materna, você não tem a tua moeda, você talvez não tenha cartão de crédito. Então você depende muito da provisão de Deus de verdade, de verdade. E a gente viveu isso algumas vezes, sabe? Algumas vezes. Tiveram vezes da gente não ter o sustento completo, talvez algum mantenedor falhou naquele mês, ou você teve a questão do câmbio, a gente luta muito contra a questão do câmbio, né? Nem sempre a moeda está valendo a mesma coisa na moeda que você está morando, então isso também flutua muito o seu orçamento familiar. E aconteceram várias vezes, Thiago, da gente estar precisando de alguma coisa ou sentindo falta de alguma coisa e Deus vai lá e envia. Até hoje a gente experimenta muito isso, essa questão da provisão de Deus mandar coisas que a gente está precisando. Eu me lembro de vezes, o argentino, ele gosta muito de fazer o assado, né? Que seria o nosso churrasco. E eu me lembro de vezes no final de semana é muito comum você sentir cheiro de assado pela cidade inteira, porque praticamente toda a família está fazendo churrasco em casa. E eu me lembro de vezes de ter vontade de estar comendo um assado e não poder comer, e chegava alguém na nossa casa falando assim, pastor, hoje a gente está fazendo um assado, vem aqui comer com a gente. Já teve vezes de irmãs irem lá em casa dando as coisas. Pastor, eu comprei
no interior carne, lá é mais barato, eu trouxe um pouco para o senhor. Então, essa questão da provisão, principalmente na parte da alimentação, a gente viveu várias vezes isso, de ver realmente Deus provendo a alimentação para nossa família. Isso a gente viveu várias vezes. E uma outra coisa que aí é o nosso, vou dizer que é o nosso cartão de visita, né, em relação à questão do milagre do Senhor, é o nosso filho, João. Eu e a Lília, nós ficamos 12 anos esperando para ter um filho. Nós tínhamos alguns problemas de saúde, tanto eu como a Lília, para ter filhos. E quando a gente chegou lá na Argentina, nós fomos numa especialista de fertilidade e ela falou para a gente que era impossível a gente ter um filho, porque ela viu os meus exames, os exames da Lília, e tanto eu como a Lília tínhamos problemas. E ela falou: olha, juntando os teus problemas com os problemas da Lília, é impossível vocês terem um filho. Um mês depois, a Lília estava grávida e o João Nossa, nasceu lá na Argentina. E ele ter nascido no campo missionário, isso alegra muito nosso coração. Para a gente é algo muito especial ele ter nascido lá. E até hoje a gente fala que a gente se alegra muito, a gente tem uma dívida de gratidão para o campo missionário, sobretudo com a Argentina, porque ele nasceu lá. E isso para a gente é algo muito especial. E fica aí esses dois testemunhos aí breves para a edificação dos irmãos. glória a Deus, glória a Deus. Pastor Roberto, foi um prazer receber o irmão aqui. Eu creio que o objetivo, mais uma vez, foi concluído, né? A gente, sempre quando ouve de missões, a gente sempre fica muito inspirado, porque, de fato, são experiências, como o irmão falou, que às vezes aqueles que nunca tiveram no campo missionário não sabem e não têm ideia da dimensão que é, né? E, de fato, só Uhum. ouvir falando, só ouvir vocês falando, realmente traz para nós uma inspiração muito grande. E esse é o objetivo aqui do Dons, né? A gente quer motivar você que tem alguma vocação para servir ao reino de Deus da melhor forma, seja na área da missão, seja em alguma outra área específica dentro do reino de Deus, dentro da igreja de Deus, que, em nome de Jesus, esse vídeo, essa entrevista tenha colaborado para isso. Pastor Tadeu, foi uma honra ter o teu irmão aqui. O senhor pode dar as considerações finais para a gente terminar? Amém, Thiago. Foi um prazer também. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, junto com o blog Encorajamento. Que Deus abençoe a vida da Ju. Para mim é uma alegria estar servindo uma amiga de tantos anos. Para as pessoas que estão vendo, que Deus abençoe a vida de vocês, o chamado, a vocação. Busquem em Deus o direcionamento para entender o seu propósito. Todo membro do corpo de Cristo tem um chamado, tem uma vocação, tem um dom. Se você ainda não conhece o seu, busque isso, porque eu tenho certeza que Deus ele vai te direcionar a viver de forma plena o reino de Deus. E se for missões, caminhe de forma sóbria, espiritual, tenha discernimento para entender de Deus os próximos passos, tenha perseverança, porque nem sempre isso vai acontecer rápido. Talvez você vai se sentir vocacionado hoje e você só vai pisar no campo missionário daqui uns 6, 7 anos, até se preparar, se formar, estudar idiomas. Hoje tem demorado mais, né? Tem sido prolongado o tempo de preparo de candidatos ao campo missionário. Então, tenha perseverança, tenha discernimento, porque eu tenho certeza que Deus, no tempo oportuno, vai te levar para as nações. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço. Amém. Pastor Tadeu, mais uma vez, obrigado, tá? Por emprestar aí o seu tempo para nós. Foi bem edificante. Que Deus abençoe aí a família, o ministério. Deus abençoe cada vez mais, cada dia mais aí todos os projetos e tudo aquilo que o irmão estiver envolvido em prol do reino de Deus. Amém? Muito Deus obrigado. abençoe. Fica com Deus.